Vamos então fazer o nosso estudo desses 3 primeiros capítulos do profeta Ezequiel. E eu começo aqui de Jerusalém, porque foi daqui que Ezequiel saiu depois da destruição da cidade pelos babilônios. Vamos lá então? Ali onde está aquela cúpula dourada, hoje é o Dumbo da Rocha, uma mesquita muçulmana. Foi ali que Davi, ali é o Monte Moriá, Davi ali, Deus apontou o local onde seria construída o templo para colocar a Arca da Aliança. Mas Davi não construiu. Quem construiu foi seu filho Salomão. Foi nesse local. E aqui a última destruição do templo foi em 70 depois de Cristo. E anos mais tarde, quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém, eles construíram a mesquita nesse local, porque nesse local também Abraão ofereceu o sacrifício, né? E Abraão é também importante para o mundo islâmico, porque o islamismo nasceu também a partir de Abraão. Essa aqui é uma vista de toda a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém já foi destruída várias vezes. A última grande destruição aconteceu em 70 depois de Cristo, que foi uma profecia do próprio Jesus, quando disse que não ficaria pedra sobre pedra. E de fato, no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande revolta dos judeus aqui em Jerusalém contra Roma, e o Império Romano mandou o general Tito, que veio de Roma para cá. Aqui ele destruiu toda essa cidade de Jerusalém, destruiu o templo e só deixou um muro, nós chamamos de Muro das Lamentações. Foi a última grande destruição da cidade de Jerusalém. Essas muralhas que nós temos hoje foram reconstruídas em 1538 pelo Solimões, um muçulmano, sultão muçulmano. Mas também no tempo de Ezequiel, essa cidade também foi totalmente destruída. E além da destruição da cidade e do templo, parte do povo judeu foi levado para o exílio da Babilônia. Vamos lembrar que depois de Salomão, depois do rei Salomão, o reino foi dividido em norte, o reino do norte, o reino de Israel com a capital na Samaria, o reino do sul, que é aqui, ficou o reino de Judá com a capital em Jerusalém. As 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos de Judá e de Benjamim ficaram no sul, junto com os levitas, que eram responsáveis por tudo que era ligado ao templo e à religião do povo de Deus. Então aqui é interessante porque quando Ezequiel estava aqui, quando eles foram levados parte do povo, junto com esse povo que foi levado, esse grupo que foi levado para o exílio, estava o profeta Ezequiel. Ele era filho de um sacerdote, ele foi levado junto com esse povo, e o povo, imagine você, essa cidade totalmente destruída, o templo destruído, o povo estava totalmente abalado, destruído por dentro e por fora, porque tinham perdido, além da cidade sagrada, tinham perdido também o templo. O reino do norte foi invadido pelos assírios, e as 10 tribos foram levadas e foram dispersas. Até hoje ninguém encontrou mais, né? Ninguém sabe mais das 10 tribos que estavam no norte, e o sul permaneceu um pouco mais. Lembrando que o sul só tinha 2 tribos, estavam mais fortalecidas, como também eles tinham o templo, né? Tinha o templo de Jerusalém, então a religiosidade estava aqui, e o povo conseguiu ficar mais tempo aqui no reino de Judá. Quando, em 587, Nabucodonosor veio para cá e destruiu a cidade de Jerusalém, destruiu o templo e levou parte das pessoas daqui para o exílio na Babilônia. Dentre essas pessoas, o profeta Ezequiel. Existe uma divisão que ajuda muito a compreender bem o livro do profeta Ezequiel. Podemos dividi-lo em 4 partes bem didáticas. Do primeiro capítulo até o 3, ele trata da vocação e o chamado para a missão. A segunda parte, nós podemos dividir do capítulo 4 até o 24, de oráculos da condenação contra Judá. Lembrando que na divisão, o reino de Judá ficou aqui, o reino do sul. Depois, a terceira parte, do capítulo 25 até o capítulo 32, oráculos contra nações estrangeiras, até o 32. E do 33 até o último capítulo, que é o 48, nós temos oráculos de salvação.
Então essa divisão nessas 4 partes ajudam bastante a compreender o livro do profeta Ezequiel. E a primeira parte, o primeiro capítulo, nós temos a teofania, a manifestação de Deus. É o momento em que Deus faz um diálogo direto com o profeta Ezequiel e chama para a vocação. É interessante porque nós percebemos que nesse diálogo Deus chama, faz o chamado e ao mesmo tempo entrega a missão. As duas coisas não estão separadas, serve para a nossa vida. A nossa vocação, nosso chamado e a nossa missão devem caminhar juntos, não são coisas separadas. Então no primeiro capítulo nós percebemos isso. Deus, Ezequiel tem uma visão divina, e isso no 5º ano já do cativério do rei Joaquim. Deus encontra, Ezequiel faz um encontro com Deus e Deus chama Ezequiel para a missão. Deus está em todos os lugares. A visão que temos aí no primeiro capítulo de Ezequiel, ela é cheia de simbologia, mas o que tem de pano de fundo nessa simbologia é que Deus, ele está em todos os lugares. E isso é uma novidade para o povo de Deus, porque o povo achava que Deus só estaria em Israel. E não, Deus mostra nessa visão que ele está em todo lugar. E uma coisa também é interessante, porque a Babilônia, segundo a tradição, eles imaginavam que a Babilônia pertencia ao deus Marduk, que é o deus dos babilônios, o deus pagão. Então era inconcebível para eles a presença de Deus que não fosse em Jerusalém, que não fosse no templo, no lugar do Shekinah. Essa é já uma grande novidade que surge no primeiro capítulo do livro de Ezequiel. Mas como é possível Deus estar na terra de inimigo? Porque os babilônios eram os grandes, naquele momento, o maior dos inimigos, o povo da Babilônia, os maiores inimigos do povo de Israel. E tinha tirado o povo daqui, da cidade sagrada de Jerusalém, destruído o templo, destruído a cidade e levado para a Babilônia. Já no segundo capítulo, nós vimos a vocação em si de Ezequiel, que já era um sacerdote desde criança. Ele aprendeu tudo da palavra e do serviço no templo, junto com seu pai, com sua família, e ele cresceu com essa vocação. Come o rolo que aqui está, em seguida vai falar a casa de Israel, diz Deus a Ezequiel no 3º capítulo. Lembrando que do 1º até o 3º capítulo trata da vocação, do chamado que Deus faz a Ezequiel para profetizar. E olha que não era um momento fácil, profetizar no momento em que o povo de Deus estava exilado, em que o povo de Deus tinha virado as costas para Deus, e também com a sensação que Deus tinha abandonado eles porque tinha deixado de destruir a cidade de Jerusalém, destruir o templo. Então é interessante porque nessa frase que nós encontramos no 3º capítulo, come o rolo que aqui está, ou seja, recebe essa palavra e depois em seguida vai falar a casa de Israel. Essa palavra não é para você, não é só para você, ela transforma o teu coração e você tem que falar, tem que ir ao encontro das pessoas. Então, mais uma vez, nós lembramos que a vocação e a missão não podem andar separados. Deus chama, Deus capacita e Deus envia o profeta Ezequiel, como faz com cada um de nós. E ainda no 3º capítulo, Deus faz advertência a ele que não será fácil a missão, que será muito difícil, que ele vai encontrar o pessoal com o coração muito duro, mas que Deus vai dar força a ele, vai dar firmeza a ele para que ele possa profetizar e transformar a realidade. Isso é o que nós encontramos aí nesses 3 primeiros capítulos desse belíssimo livro do profeta Ezequiel. E eu finalizo aqui, direto de Jerusalém, mandando uma bênção especial para você, para sua família, para o seu estudo, para a sua leitura da palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós, sobre as vossas famílias, as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.